Nuage. It's everywhere. Boa. Bom, acho que a gente já pode iniciar. Já tem um pessoal aí presente, né, junto com a gente para poder ver um pouquinho do que a gente preparou para vocês hoje. Acho que vai ser um webinar bem interessante, né, e bem rico. Hoje o nosso principal foco é falar um pouquinho sobre o potencial que a gente consegue trazer com a IA generativa, principalmente utilizando o Amazon Q, que é uma grande tecnologia que a gente tem dentro da AWS. Vocês vão ver o grande potencial que a gente consegue alcançar ali através dessa tecnologia. Um ponto interessante é que a gente vai também trazer para vocês um pouquinho de conteúdo, né? Então, assim, além de falar dos produtos e do potencial, a gente vai explicar para vocês o que é de fato a IA. Então, a gente entra ali na IA tradicional, depois fala um pouquinho sobre os subcampos, como, por exemplo, Machine Learning, Deep Learning e principalmente da IA generativa e como ela surgiu e como ela é construída. E aí depois a gente entra em alguns aspectos, né, das suas composições, de modelo fundacional, alguns dos principais serviços da AWS e, além disso, um grande foco voltado para o Amazon Q e as suas principais funcionalidades. E aí a gente vai trazer algumas demos, né, alguns vídeos aqui bem interessantes para vocês conseguirem visualizar o grande potencial que a gente tem e, além disso, alguns benefícios extremamente interessantes para todo mundo que está presente aqui hoje. Tá? A gente conseguiu algo bem interessante para vocês. Vamos trazer no final, então fiquem aí até o final, tá? Para que vocês consigam ter acesso a esses benefícios. E, além disso, um sorteio aí muito interessante que a gente vai trazer ao final exatamente quais são esses brindes, tá? Eu me chamo João Paulo, hoje estou aí como arquiteto de soluções na Nuage IT, tá? Então, meu dia a dia é repleto de reuniões para poder falar de todo tipo de tecnologia, seja de infra, seja de desenvolvimento, seja de dados, mas principalmente também de IA generativa, tá? Então, isso está bem no nosso dia a dia. E hoje a gente tem um grande prazer de ter aqui a presença da Maria Lúcio, que também é arquiteta de soluções, aí eu vou deixar ela se apresentar. Ela veio aí, ela é arquiteta de soluções, né, da AWS, e vai estar presente aí para poder nos apoiar no dia de hoje. E aí, Maria, fica à vontade para poder se apresentar para o pessoal. Não, bacana. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Lúcia, sou arquiteta de soluções aqui na AWS. Trabalho aqui em parceria com a Nuage em diversos projetos e vou estar aqui acompanhando também, trazendo um pouco para vocês sobre essa visão e posição da AWS no que diz respeito à IA generativa e principalmente, né, quais são ali os benefícios e produtos que a gente tem para oferecer dentro desse tópico e que são voltados para permitir ali a maior inovação possível. Boa. Obrigado, viu, Maria? Então, pessoal, até para a gente poder começar, eu queria agradecer aí imensamente o tempo de vocês. Sei que é muito complicado para todo mundo separar uma horinha do dia, né, para poder dedicar especificamente para poder visualizar um conteúdo como esse, tá? Até antes da gente começar aqui, de fato, a apresentação, eu queria explicar para vocês quem é a Nuage e principalmente como a gente pode apoiar vocês. Hoje a Nuage vem aí como um dos principais parceiros da AWS, tá? Então, a gente tem um foco muito interessante, é muito especialista nesse segmento como parceiro de nível Advanced. E aí, para quem não conhece, os parceiros da AWS, eles entram como um braço executor, que hoje a AWS ela não tem a tendência de atuar nos ambientes dos clientes. Então, ela traz aí todo um ecossistema de parceiros para poder apoiar ela na implementação de projetos das tecnologias que a gente tem ali dentro. E aí, um ponto interessante, como eu já comentei e reforcei, é que hoje a gente está aí reconhecido, né, como um dos principais parceiros da AWS para fazer entregas de serviços que a gente tem ali presentes dentro desse ambiente. E aí, até para vocês conhecerem o nosso segmento de atuação, hoje a gente fala muito bem sobre desenvolvimento de aplicações, são aplicações cloud native, né, que quando a gente faz um desenvolvimento que ele já é voltado para dentro da nuvem, para que a gente consiga usufruir desses benefícios. Outro segmento que a gente trabalha muito bem é a parte de dados. Então, desde estrutura de ambientes de dados, mas também estruturação de ambientes analíticos. Então, desde a fundação, governança, gerenciamento, camadas analíticas e até mesmo preditivas com IA. E, além disso, uma frente focada para a IA generativa. E, além de também trazer uma frente 100% especializada em infraestrutura em nuvem, principalmente focada em AWS, que é justamente aí que a gente traçou toda a nossa jornada como parceiro. E aí, nessa jornada, a gente tem algumas conquistas que a gente destaca aqui, que são bem interessantes, como, por exemplo, hoje a gente tem algumas competências aí que atestam de fato o nosso know-how, a nossa especialidade,
como se fosse um selo de excelência que vai comprovar que a gente é especialista em um segmento específico dentro da AWS, como, por exemplo, dentro do segmento de rede, ali dentro dos ambientes AWS, segurança, DevOps, tudo isso a gente trabalha muito bem a nível de segmento de tecnologia, mas, além disso, também segmentos voltados para a frente, né, e setores empresariais, como, por exemplo, o segmento de SMB. Então, a gente trabalha muito bem com empresas de pequeno e médio porte, mas também a visão de frentes de educação, né? Empresas de educação, a gente também consegue trazer grandes frentes. Além disso, a gente foi reconhecido aí com outras 2 ótimas competências, tanto para a parte de operação de ambientes dentro da Cloud AWS, mas também para a parte de Data Analytics, né? Que aí é uma frente que a gente consegue lidar muito bem. E, além disso, é muito importante quando a gente fala de IA e também IA generativa, que é o foco de hoje. A gente tem outros selos aí que até são a nossa especialidade, com os principais serviços que a gente tem ali dentro da AWS. E aí, esses serviços que a gente tem, essas certificações que atestam a nossa especialidade, na maioria das arquiteturas, eles vão estar presentes, o que é muito interessante e mostra que a gente está 100% pronto para apoiar vocês. E, além disso, a gente também foi reconhecido pela revista Sphere Review, né, que hoje reconhece a gente como top 10 AWS Latam Providers, né? E aí essa revista é interessante porque ela auxilia muitos executivos e grandes empresas a encontrarem parceiros AWS para poder implementar soluções para os seus negócios. E também somos reconhecidos pela AWS como parceiro do ano. Então, são grandes marcos que a gente tem aí, que inclusive refletem nesse marco aqui, da gente estar entre top 3 empresas parceiras da AWS dentro do Brasil. Tendo aí ao todo hoje 7 competências, né? Como eu comentei, a gente acabou de alcançar uma nova, que seria a de Data Analytics, e todas essas outras 6 que estão presentes na tela. E, além disso, também 10 STPs aí, que são dos principais serviços da AWS, né? Como eu comentei, a gente é certificado nos principais serviços que a gente tem dentro da AWS, e eles estão aqui sendo apresentados na tela agora aí, mostrando quais são os exatos serviços que a gente conseguiu alcançar este marco. Aqui, eu gosto sempre de trazer essa visão cross, né, de atuação. Então, como eu comentei, a gente fala muito bem dessa frente de infraestrutura, a gente fala muito bem da parte de dados, fala muito bem da parte de desenvolvimento de aplicações, mas dentro de cada um desses segmentos a gente consegue destrinchar muito bem dentro de vários tópicos. E aí um ponto muito legal é que, se você observar ali na parte esquerda, né, no canto esquerdo ali, a gente mostra a visão da parte de migração. E a gente gosta de separar a parte de migração de infraestrutura, porque quando a gente vai fazer um trabalho de migração de ambientes para dentro da AWS, a gente não olha apenas a infra, a gente entra muito bem a nível da aplicação, entra muito bem a nível da estrutura de dados, para que a gente consiga pegar e definir a melhor estratégia de adoção à nuvem, né, que a gente chama de CAP. Então, a gente segue muito bem isso. E aí, um ponto interessante, né, em relação a essa visão, é que sempre que a gente vai fazer uma migração para dentro da AWS, a gente realiza um assessment, né, para que a gente consiga definir a melhor estratégia possível. E aí a gente pode tanto fazer uma migração clonando o ambiente, né, no modelo de host, mas também fazendo uma modernização desse ambiente para dentro da nuvem. E aí, falando dentro dos principais segmentos que eu comentei, então, infraestrutura, a gente trabalha muito bem a implementação de ambientes do zero ou reestruturação de ambientes que já existem, sempre seguindo as melhores práticas do Well Architected, tá? Que aí segue parte de segurança, escalabilidade, otimização de custo, até mesmo sustentabilidade. Então, tudo isso a gente analisa muito bem para poder fazer esse nível de projeto aí dentro da infraestrutura. E uma frente específica para a parte de otimização de custo, que é quando a gente trabalha muito bem o FinOps. Tá? Para a parte de dados, implementação de estrutura de dados, implementação de ambientes de análise de dados, que foi o que eu comentei, né, que é quando a gente trabalha tanto soluções de Data Lake, Data Warehouse, Data Mesh, para que a gente consiga alcançar ali uma cultura data-driven para os nossos clientes. E também, dentro da parte de desenvolvimento de aplicações, a gente traz muito forte aí, além do desenvolvimento nativo Cloud Native, para a nuvem, né, o Cloud Native, a parte de modernização de aplicações que são legado e a gente queira trazer uma visão que vai conseguir usufruir dos benefícios da nuvem, né? Mas também a parte de ser desenvolvimento, que entra muito bem a parte de DevSecOps. E, por último, ali na parte direita, né, do slide que está sendo apresentado, a gente mostra a opção do suporte e serviços gerenciados. Então, a gente tem desde ofertas
que englobam planos de suportes, né? Então, vamos fazer uma reativa, que aí tem um pool de horas para poder apoiar vocês, mas até mesmo MSP e AMS, que vai ser uma frente voltada para a gente cuidar do ambiente de vocês como se de fato ele fosse nosso, onde a gente vai sempre tentar buscar resolver o problema muito antes que ele aconteça de maneira 100% proativa, tá? Então a gente consegue atuar nesses dois cenários. E também estruturas de NOC e SOC, onde a gente consegue trazer tanto a visão automatizada, então o ambiente ele vai ser monitorado 24/7 todo o tempo aí com ferramentas que a gente vai implementar, ou até mesmo NOC customizado, que a gente consegue colocar uma estrutura para poder atender qualquer tipo de incidente e requisição do ambiente de vocês. E aí, de maneira cross, né, eu trago aí ofertas de segurança e conformidade, trabalhando tanto a parte de oferta, de fato, utilizando de ferramentas, tecnologias, serviços e estratégias para poder aumentar a postura de segurança dentro do ambiente, aplicações e ambientes de dados de vocês, tá? E também a parte de inteligência artificial generativa, que durante o decorrer da apresentação vocês vão observar muito bem que a gente consegue conectar isso em todos os mundos, né? Então, dentro da infra, dentro da parte de dados, dentro da parte de desenvolvimento de aplicações, a gente traz uma frente muito forte para a IA generativa, beleza? E agora eu queria focar um pouquinho na parte de IA mesmo, né? Que é, de fato, a mensagem que a gente quer trazer com esse webinar, que é do dado à decisão. Então, use a IA da AWS na prática com a Amazon Q. E aí vocês vão ver exatamente como que a gente consegue conectar tudo isso dentro do negócio e dentro do produto de vocês. Mas até para a gente poder começar, eu queria trazer uma mensagem para vocês sobre a inteligência artificial de fato, né? Como que ela surgiu, como que ela é estruturada, como que ela funciona. E aí, tudo isso começou mais ou menos lá em 1950. Claro que teve algumas divergências de datas, tem pessoas que falam que foi em 1944, 46, enfim, fica mais ou menos em torno de 1950 aí, que foram os primeiros passos que a gente foi dando com a inteligência artificial. E aí, exatamente nesse período, né, que eu comentei, um dos grandes percussores da tecnologia, o Alan Turing, para quem gosta muito de tecnologia deve conhecer, ele se fez justamente essa pergunta, né? Se as máquinas elas podem pensar. E o objetivo que ele tinha, se perguntando isso, era justamente compreender se uma máquina ela consegue executar ações tal como uma pessoa consegue executar. E aí começou-se a realizar os primeiros testes, né, na IA tradicional, que é basicamente uma inteligência baseada em regras. Então, a primeira onda da IA ela foi baseada em programação explícita. Então, a gente trouxe uma visão onde a gente treinava a máquina com diversos algoritmos, como, por exemplo, se condição X, então a ação vai ser Y. Né? Então, a gente teria um cenário onde eu colocaria, se caso acontecesse alguma coisa, então a ação que seria realizada seria tal. Esses primeiros testes que foram sendo realizados ali foram a partir de treinar uma máquina, por exemplo, para poder jogar xadrez com uma pessoa. E aí, quando foi realizado esses testes, foi constatado que, de fato, isso era possível, né? E aí, essa própria IA tradicional ela tem algumas características que são interessantes, que ela vem sendo fortificada ao longo dos anos, né? Relacionadas a ela ter né, um poder muito alto com contextos específicos, tá? Então, ela é muito boa mesmo para trabalhar quando a gente tem um contexto muito específico, muito bem construído, muito bem detalhado e definido ali, tá? O único ponto sobre isso, por ela trabalhar muito bem com algo que ele está extremamente bem definido e consolidado, ela tem uma certa fragilidade ali e ela não é tão flexível e ela não lida tão bem com exceções, tá? E aí requer uma manutenção constante dentro dessa IA. Só que ao longo dos anos que foram passando, após a IA tradicional ela surgir, quando eles começaram a identificar essas características que a gente tinha dentro da IA tradicional, né, esses pontos de fraqueza dela, foram surgindo outros subcampos da IA. E aí, esses subcampos, né, um exemplo deles é o próprio machine learning, que a gente pode nomear como a inteligência que ela é baseada em padrões. Isso é muito interessante porque o machine learning ele tem uma capacidade de conseguir realizar ações sem que necessariamente eu instrua ela para executar. Então, ela é um IA que ela aprende. Em vez de eu programar regras, alimentando a máquina com dados, ela vai começar a aprender de acordo com os padrões dos dados que ela já tem ali acessivelmente. Tá?
E aí, esses algoritmos, eles começam a encontrar padrões em grande volume de dados e eles começam a conseguir fazer previsões, né? E aí, como que eu poderia exemplificar isso para vocês? Uma própria plataforma de streaming, né? Que ela consegue ir prevendo qual filme você vai gostar com base no seu histórico. O que isso quer dizer? Imagine que eu acessei ali a plataforma do Prime Video. Acessando a plataforma do Prime Video, eu assisti alguns filmes do gênero de comédia do protagonista do Adam Sandler, né? Eu tive essa característica de uso ali da solução. Todos esses dados, eles são armazenados na base de dados desse machine learning. E ela vai utilizar disso como referência, né? Ela vai aprender com essas informações para que ela consiga me fazer uma recomendação de outros filmes. Ou seja, se eu assistir, por exemplo, um filme Gente Grande 1, do Adam Sandler, como eu tenho isso na minha base histórica, ela tem outros dados de outros filmes na base dela também, ela vai correlacionar um com o outro e vai me recomendar o filme Gente Grande 2 do Adam Sandler ou o filme Clique do Adam Sandler também. Grandes exemplos aí que a gente consegue trazer com o Machine Learning. Outro ponto que a gente pode também trazer como exemplo do Machine Learning, parte de predição aí, numa visão de faturamento de empresas, né? Então, baseado no meu dado histórico que eu tenho aqui dentro da minha empresa, eu consigo ter uma visão de previsão do faturamento que eu vou ter nos próximos meses, de acordo com esse dado e com estratégias que eu vou implementar aqui dentro do meu ciclo de venda, fazendo com que eu consiga ter essa visibilidade. Então, esse é um ponto. E outro cenário também é a nossa própria caixa de entrada do e-mail, que ele começa a conseguir aprender com os e-mails que eu tenho ali, ele identifica os padrões e começa a conseguir categorizar entre e-mails que fazem parte do meu dia a dia e e-mails que são spam. E aí ele faz essa separação e divide em duas caixas de entrada diferentes. Então, é mais um grande exemplo que a gente tem aí. Só que ao longo dos anos, a gente também foi avançando em outros cenários de IA, né, outros subcampos. E foi exatamente aí que a gente conseguiu chegar num nível de IA que ele é muito mais robusto, né, que a gente chama de deep learning ou até mesmo em sua tradução, o aprendizado profundo, né? No caso do aprendizado profundo, eu vou treinar uma IA com uma gigantesca quantidade de informações e dados ali dentro dessa base, e eu vou fazer a estrutura desse modelo de IA simulando o cérebro humano. O que isso quer dizer? Que eu vou montar redes neurais artificiais que elas vão conseguir aprender com padrões extremamente complexos. Ou seja, é como se eu tivesse várias cavidadezinhas simulando como se fossem os nossos neurônios, né? Então, na nossa cabeça, a gente tem vários neurônios que, conforme a gente vai vivendo, ele vai captando várias informações, vão se correlacionando esses neurônios e a gente gera a nossa consciência, né? A rede neural é muito parecida com isso, porque ela tem várias cavidadezinhas ali, né? Vários espaços onde ela vai limitando com várias informações dentro ali dessas cavidades, ela faz uma correlação entre elas e ela começa a conseguir compreender, né, e aprender com conceitos muito complexos. Por exemplo, uma das suas maiores capacidades que a gente tem no Deep Learning hoje é a parte do reconhecimento de fala, né? Então, a gente consegue ter um reconhecimento de fala justamente por conta dessas redes neurais. Ou até mesmo visão computacional e análise de imagens em larga escala. Um exemplo disso, muito interessante, é a gente ter várias imagens ali que ela vai utilizar para realizar um reconhecimento facial. E ela vai identificando cada pixel daquela imagem que eu tenho ali presente, para que, identificando esses pixels, ela comece a correlacionar os padrões e ela consiga identificar, de fato, a face que tem naquela imagem. Ou se naquela imagem eu tenho uma pessoa, ou se eu tenho um cachorro, um gato, e assim por diante. Porque ela começa a identificar esses padrões na imagem e, identificando, ela consegue concluir o que, de fato, tem ali dentro daquela imagem, trazendo essa visão computacional, tá? E aí, um exemplo, né, para poder trazer para vocês, é o nosso smartphone, que ele consegue reconhecer o rosto, para que ele consiga fazer essa autenticação e dar acesso para que a gente consiga acessar ali os aplicativos do celular e navegar por eles, tá? Então, esse é um grande exemplo que a gente consegue trazer com o Deep Learning. Aqui, a gente traz a revolução da IA, né? Que é quando a gente começa a trabalhar com a IA generativa. Então, vocês puderam observar que a gente falou um pouquinho sobre a inteligência artificial tradicional, né? Expliquei como ela surgiu lá quando a Alan Turing fez a pergunta. Depois, a gente teve o primeiro subcampo
da IA tradicional, que é o machine learning, que é a capacidade de a gente conseguir trazer uma IA que vai executar ações sem que necessariamente eu instrua ela para fazer isso. E após a visão do machine learning, a gente entra no deep learning, que ele começa a conseguir compreender conceitos extremamente complexos e correlacionar informações para poder chegar numa visão computacional, identificar áudios e até mesmo fazer aí a autenticação por meio de um Face ID, né? Então, a gente teve todos esses subcampos que a gente entrou. Só que nos últimos anos, a gente teve uma grande revolução com a IA, que é basicamente a gente conseguir ter a capacidade da IA gerar conteúdos, né? Então, ela consegue criar conteúdos novos e originais aí a partir dos dados que tem dentro dessa base de dados dela. Seja textos, imagens, códigos, tudo isso ela consegue gerar muito bem, né? Em vez de apenas ficar analisando, classificando ou processando dados que já existem. E aí a gente tem vários benefícios que a gente consegue alcançar, tá? Parte de produtividade radical, extração de insights, novas experiências de clientes, aceleração de criatividade e inovação. E isso é muito interessante, tá? Eu vou entrar, inclusive, um pouquinho mais no detalhe em cada um desses aspectos aqui que a gente traz aí como os grandes benefícios. Mas como é que a gente consegue fazer isso, principalmente, né? Essa IA generativa, ela consegue ter essa capacidade porque ela é construída por meio de modelos fundacionais, também conhecidos aí em sua tradução como Foundation Models, tá? Esses modelos fundacionais, eles são pré-treinados em um vasto montante de dados que não necessariamente eles precisam ser estruturados, tá? Então, você pode alimentar ele com arquivos PDF, imagens, textos, áudios, vídeos, você vai alimentando com um monte de informação ali dentro para que ela tenha uma grande quantidade de informações em sua base e fazendo com isso ela consiga, né, chegar em gerar novos conteúdos, né, gerar novas informações ali para a gente. Ali dentro desses modelos fundacionais a gente tem uma grande quantidade de parâmetros que eles vão ser capazes de aprender conceitos complexos. E é justamente através disso que a gente consegue trazer aí a capacidade da IA entender contexto e não necessariamente ela ser ali uma razão exata, né, de alguma coisa. Isso é muito interessante. Outro ponto que é muito legal dos modelos fundacionais é que eles podem ser aplicados em uma ampla variedade de contextos, tá? Você consegue treinar uma IA generativa para que ela execute uma ação dentro do negócio de vocês sem que necessariamente eu precise reinventar a roda. E quando eu digo isso, eu estou querendo trazer para vocês que vocês não vão precisar criar um modelo do zero. Eu posso criar um modelo fundacional já existente de grandes players de mercado, como, por exemplo, a OpenAI, o DeepSeek da vida. Eu pego um modelo desse, eu trago os dados da minha empresa para esse modelo e aí ele vai conseguir trazer aí uma atuação em qualquer tipo de contexto, né? Inclusive eu customizando aí, usando os dados, né, para esses domínios específicos, como eu comentei. E aí, uma grande mensagem que a gente sempre gosta de trazer, conectado com essa explicação que eu falei para vocês agora, é que os dados de vocês, eles são sempre o seu diferencial competitivo quando a gente vai falar de IA generativa. Porque, assim, a IA generativa genérica, ela já tem uma performance muito interessante. Ela já consegue trazer grandes resultados. E vocês vão, imagino, né, que a maioria de vocês já trabalharam aí com IA, mesmo que minimamente, seja um chat GPT da vida, ou até mesmo algum modelo da própria Amazon, né? E vocês já devem ter observado que a gente consegue alcançar um resultado muito legal. Só que é uma visão mais generalista do todo, né? Ele tem grandes informações, mas uma informação de mundo. Então, eu posso pedir, por exemplo, ele gerar um poema ali relacionado a, enfim, floresta amazônica, né? Que entre mais a fundo em relação a isso, né? Esse é um ponto. E ele vai trazer um resultado bem interessante. Só que se eu conecto a IA generativa com os meus dados e ela consegue trazer um conhecimento a respeito do meu negócio e dos meus clientes, o resultado que eu vou ter, ele é infinitamente superior, tá? Isso é muito interessante. Então, eu já consigo chegar no nível de dado onde eu consigo buscar ali quais foram os principais motivos de reclamação dos clientes ali referentes ao meu modelo de negócio, ao meu produto, ao meu atendimento, tudo isso eu consigo trazer
baseado em dados e baseado numa análise da IA generativa em cima desses dados. Tá? Então, a gente consegue trazer um impacto muito interessante já nesse momento onde a gente consegue conectar essas informações. E aí a gente tem até uma pergunta-chave, que é, como que eu posso conectar esses foundation models, né, modelos fundacionais, que eu expliquei para vocês, aos meus dados de forma segura, privada e eficaz? Vocês vão observar que durante a apresentação eu vou mostrar para vocês como a AWS ela consegue simplificar todo esse processo. Beleza? Maria, você tem algum ponto a acrescentar até aqui? Não, tá tudo tranquilo. Boa, fechou. Bom, pessoal, aqui de maneira bem rápida eu quero mostrar para vocês também, né? Eu falei sobre como que eu consigo conectar a IA generativa, né? Como que eu consigo utilizar ferramentas ali da AWS para poder trazer benefícios, né, para o meu negócio. Dentro da AWS a gente tem inúmeros serviços. E aí, para quem já trabalha com a AWS, sabe que a gente tem serviço para todo tipo de finalidade. A gente tem serviço para a parte de armazenamento, para a parte de banco de dados, para a parte de poder computacional. Mas a gente também tem uma frente muito forte voltada para a inteligência artificial. Por que eu quis trazer para vocês aquelas explicações das diferenças entre IA tradicional, machine learning, deep learning e IA generativa? Porque nem tudo a gente vai resolver com IA generativa. Vocês vão ver que a gente consegue alcançar diversos cenários e conseguir diversos benefícios com IA generativa, mas vai ter alguns cenários que a gente pode utilizar IA tradicional, ou machine learning, ou até mesmo deep learning. Tem alguns exemplos aqui da grande caixa de ferramentas de IA da AWS, né, que são os principais serviços. Tem vários outros também, mas eu trouxe grandes exemplos que a gente tem. Dentre eles, Amazon Transcribe, é o serviço voltado para a parte de transcrição, então ele converte áudio em texto. Amazon Poly faz o oposto disso, ele converte texto em fala. Textract, ele extrai texto e dados de documentos. Então, se você tiver um PDF com várias informações, uma imagem que tem informações, você consegue extrair o conteúdo de tudo isso. O próprio Amazon Recognition, ele é um serviço voltado para a parte de Deep Learning. Ele consegue fazer reconhecimento aí por meio de imagens, vídeos, para que você consiga ter uma comparação facial entre uma imagem e outra, entre uma imagem e um vídeo, detectar EPI, né, equipamento de proteção dentro da sua empresa, por meio de uma câmera de segurança, tudo isso ele consegue fazer. Comprehend, você consegue conectar uma solução de atendimento ao público, né, para poder descobrir insights de sentimentos dos seus usuários, é um grande exemplo dele. Amazon Translate, ele consegue trazer uma quebra, a grande barreira de um idioma que a gente normalmente tem. Então, imagine que você tem uma grande quantidade de conteúdos dentro da empresa de vocês que você queira traduzir para outra língua de maneira automatizada e em massa. Você consegue conectar esse serviço para fazer isso. E um ponto que eu quero destacar para vocês também, de maneira bem rápida, é que dentro da AWS, você consegue conectar um serviço como se fosse uma peça de Lego, uns aos outros, para que no fim você consiga gerar uma solução final que é única para o seu negócio e atenda à sua necessidade. Um exemplo disso eu citei para vocês 3 grandes serviços que a gente consegue utilizar para criar uma solução de dublagem. Por exemplo, eu tenho o Translate, eu tenho o Transcribe e eu tenho o Poly. Se eu primeiro pego, por exemplo, um vídeo que está em inglês e eu quero traduzir ele para o português e colocar uma dublagem nele, eu posso utilizar o Transcribe para fazer a transcrição de tudo que está sendo falado naquele vídeo ali para texto. Depois eu jogo isso aí para dentro do Translate para ele traduzir para outra língua. E depois, que aí no caso seria para o português, e depois eu conecto o Poly para poder fazer a vocalização, né? Transformar isso em fala. E aí com isso eu consegui criar uma solução de dublagem de maneira totalmente automatizada. Então, é esse nível de conexão que você consegue fazer de um serviço no outro, para que no fim você consiga criar uma solução única e que atenda à sua necessidade. Claro que eu expliquei isso aqui de maneira bem macro, né? Teria outros serviços envolvidos aqui para poder calcular o tempo de fala, chamar um serviço no outro, armazenar tudo que está sendo feito aqui nos processos. É uma arquitetura um pouco mais detalhada, mais complexa do que isso que eu expliquei, mas a ideia, de maneira resumida, é exatamente essa. E aí, aqui embaixo, eu tenho serviços como Amazon Lex, que você consegue criar chatbots inteligentes. Ele é um serviço voltado para a parte conversacional mesmo, você consegue ter uma interação bem interessante, tá? Inclusive, por detrás da Alexa, a inteligência que tem está justamente nesse serviço. Amazon SageMaker, que é um serviço para Machine Learning. Então, lembra que eu expliquei o Machine Learning para vocês? Dentro do SageMaker, você vai conseguir criar os seus modelos de Machine Learning e hospedar, e eles vão rodar ali dentro para que você consiga
ter acesso a eles, seja modelo de predição, recomendação, categorização, tudo isso você consegue montar ali dentro dele e utilizar do próprio serviço para poder rodar esse modelo. E o legal é que você tem várias funcionalidades ali para tratar seus dados e até mesmo criar modelos naquela visão, né, de low code, que é quando você não precisa necessariamente conhecer de código ali, de desenvolvimento de machine learning para criar um modelo de predição, por exemplo. É bem na visão arrasta e solta mesmo. E por último, o Amazon Bedrock, que é um grande assim, serviço que a gente tem ali dentro. A gente costuma dizer que ele é um serviço para a inteligência artificial, porque não necessariamente ele é um IA, tá? Ele é um serviço que você consegue criar modelos e agentes, né, de IA generativa dentro dele. Então, você consegue selecionar um modelo de mercado, por isso que eu falei para vocês que vocês não precisam reinventar a roda, criar um modelo do zero. Porque dentro do Bedrock, você consegue selecionar um modelo, você consegue fazer engenharia de prompt, que é você instruir a forma como a IA tem que se portar e executar ações. Você consegue criar um agente que vai ser a persona da sua empresa para executar alguma ação, realizar algum tipo de automação. Consegue criar uma base de conhecimento que é justamente aqui, é justamente nesse momento que a gente consegue trazer os seus dados para a IA, para que ela consiga ter um contexto e ser muito mais assertiva e consiga executar tarefas específicas dentro do seu negócio, tá? Então, é tudo isso que a gente consegue fazer através do Bedrock, beleza? E aí, ponto bem legal. Eu não sei se você queria trazer alguma coisa, Maria, eu vi que você tinha começado a falar, tá tranquilo? Não, perfeito. Eu só queria complementar esse ponto do Bedrock, que foi o que você trouxe ali. Quando a gente fala de aplicações de IA generativa aqui dentro da AWS, o Bedrock realmente é o serviço principal, justamente por ele trazer essa facilidade e essa flexibilidade de construir aplicações nesse tipo de tecnologia. Então, é um serviço que é importante a gente ter em mente quando a gente quer trabalhar e quer adicionar IA generativa dentro das nossas aplicações. Perfeito, Maria, exatamente. Inclusive, um ponto muito legal é que o Bedrock não exclui a utilização dos outros, né? Às vezes eu posso começar um serviço e aí o resultado desse serviço eu mando para o Bedrock para ele complementar ali essa solução específica, né, Maria? Isso. Boa. E aí, assim, gosto muito de trazer essa visão para vocês, porque a IA generativa ela tem um potencial absurdo para poder criar um valor comercial significativo para a empresa de todo mundo, tá? Então, todo mundo que está presente aqui vai enxergar muito esse potencial aí que a gente consegue trazer para a parte de novas experiências, para a parte de produtividade. Então, a gente tem várias ferramentas e vocês vão ver que a gente consegue conectar soluções de IA para poder apoiar, por exemplo, seu desenvolvedor, seu time de RH, seu time jurídico, tá? Extrair diversos insights através dessas ferramentas aí. Então, conectar a sua fonte de dados para que você consiga absorver ali um valor em relação a ela através da IA. E até mesmo conectar a criatividade, né? Crie novos conteúdos, ideias, traga uma melhor experiência para o seu usuário através dessa criatividade aí, por meio dessas soluções de IA generativa. Aqui eu mostro para vocês justamente uma visão da AWS ela simplificar, né? Então, como é que a AWS ela pode justamente me apoiar naquela pergunta que eu mostrei para vocês anteriormente, né? De como que eu posso conectar o poder dos modelos fundacionais aos meus dados de forma segura, privada e eficaz. Então, primeiro pilar que a gente tem numa pirâmide, né, que a gente poderia chamar, é a parte de infraestrutura para que a gente consiga criar e construir e treinar modelos de IA. Então, a gente tem tanto a visão do SageMaker e AI aí, que você consegue criar diversos modelos dentro dele, hospedar para que você consiga ter acesso, fazer aí a utilização de grandes tecnologias de parte de processadores, parte de GPU, né? Processamento high performance compute mesmo, você consegue conectar, isso é bem legal. Modelos e ferramentas para aplicativos de IA generativa, né? Então, Maria trouxe muito bem. Eu consigo criar diversos modelos muito customizados dentro do Amazon Bedrock, selecionando o modelo que já existe, para que você não tenha que reinventar a roda, customizando ele com seus dados, fazendo engenharia de prompt para que eu instrua como ele tem que se portar, criando agentes para executar tarefas específicas, criando guardrails para que você tenha barreira de proteção para não expor seus dados. Então, você tem uma possibilidade de criação de solução aqui interessantíssima, tá? Aplicações que vão apoiar você no aumento de produtividade, que é o nosso principal foco hoje, como, por exemplo, Amazon Q Business,
que é como se fosse um produto pronto, né, já para você consumir, extremamente integrável. Então, mesmo que ele seja pronto, você consegue conectar uma fonte de dados do negócio de vocês para que ele responda dúvidas. Developer, que a Maria vai trazer muito bem ali uma demo para vocês verem qual é o potencial que a gente consegue chegar com ele. O QuickSight, né, o Amazon no QuickSight, vocês vão ver que ele é interessantíssimo também para a parte de dashboards e até mesmo o do Amazon Connect, tá? Então, são grandes tecnologias que a gente consegue trazer aí. Bom, e aí, só fazendo uma ponte, mais uma vez, do Amazon Q, sendo um produto que vai apoiar muito, assim, né, vocês no dia a dia, né, basicamente uma família que a gente tem ali de assistentes de IA generativa, né, então a gente tem várias categorias do Amazon Q aqui para a gente poder destinar uma coisa específica, eu já citei algum deles, que o Business, que o Developer, o QuickSight e o Connect. Eu queria principalmente focar nesse primeiro momento no que o Business, depois eu entro nos outros. Nesse caso aqui, ele é um assistente de IA 100% seguro, que você vai conseguir conectar os seus dados das suas empresas, sistemas, seja de um Gira, de um Confluence, Salesforce, S3, para que ele consiga extrair um valor tangível desses dados, respondendo dúvidas, gerando insights, apoiando públicos que, por exemplo, são usuários de negócio em qualquer tipo de departamento, como RH, finança, marketing, venda, jurídico, operação, qualquer nível de dado referente a qualquer tipo de setor, como eu comentei aqui, você consegue conectar e ele vai ser um grande assistente para poder apoiar vocês, tá? Dentre as suas principais funcionalidades, a gente tem mais de 40 conectores empresariais, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem um processo de RAG gerenciado e seguro, então use conhecimento dos seus documentos para responder, sempre respeitando as permissões de acesso do usuário e até mesmo geração de conteúdo comparativo. Então, crie rascunho de e-mail, post de blog, resumo baseado nas informações ali, então você consegue direcionar muito bem através do Amazon Q Business, tá? Aqui eu trago para vocês uma visão relacionada a uma das principais integrações que a gente consegue conectar eles aí, tá? Então, você consegue conectar dentro do próprio C3, dentro do GitHub, soluções da própria Atlassian, como Confluence, Jira, até mesmo base de dados relacionais ali dentro do RDS, conectar um web crawler ali para ele fazer pesquisas na internet também e apoiar vocês com novos artigos, notícias, tudo isso ele consegue buscar também. Zendesk, Salesforce, isso é legal, ele conecta com Salesforce, que ele pode trabalhar muito. Ele vai lá ver como é que está todo o seu pipeline de vendas, os status, informações dos clientes, para que você consiga tirar dúvidas e até mesmo pedir ali sugestões de novas estratégias. Então, tudo isso o Amazon Business consegue trazer muito bem. Adobe, Google Drive, Dropbox, Teams, Zoom. Inclusive, a gente está com uma campanha interessantíssima para o Zoom, então quem utiliza, fique até o final, que a gente conseguiu uma condição extremamente especial para vocês, para ele, tá? Vocês vão ver aqui ao final. Então, é um ponto que a gente vai navegar aqui, tá? E, além disso, um ponto que eu quero trazer para vocês, sobre você construir um ambiente corporativo com ele, é que ele é extremamente seguro. Então, às vezes você vai ter um colaborador que vai interagir com uma solução como o Amazon Q Business, ele vai fazer uma consulta, só que a gente tem um processo que ele é extremamente importante aqui, que é relacionado a, primeiro, ele trazer informações sobre o usuário que está fazendo essa consulta, ou o grupo daquele usuário, para poder validar as permissões que aquele usuário tem. O que isso quer dizer? Não é qualquer usuário que vai conseguir pegar qualquer tipo de informação dessas fontes de dados que você tem. Então, vamos imaginar que você conectou o Salesforce, Google Drive, tecnologias da classe, até mesmo a base de dados relacionais com o S3. Toda essa gestão de conteúdos que a gente tem aqui, ela vai ser 100% direcionada por permissões. Então, o usuário ele fez uma consulta, ela vai bater lá numa ferramenta de autenticação, né, para poder validar quais são as permissões que aquele usuário tem. Validando, ele vai retornar a informação se aquele usuário tiver essa permissão, se não, ele só vai retornar o que o usuário de fato pode visualizar. Né, Maria? Perfeito, sim. Boa. Bom, aqui eu gosto muito de trazer essa visão, né, desse caso de uso que vai mostrar aqui para vocês. Eu vou até acelerar um pouquinho o tempo dele na mão, mas explicar de maneira detalhada para vocês também.
Vocês podem observar que eu posso tanto utilizar uma base de dados generalista, você vê aí na opção em cima do prompt bem aqui, é uma opção, ou utilizar a base de conhecimento da companhia. E aí você pode observar que ele selecionou a base de dados da companhia. Isso quer dizer que a gente vai conseguir construir uma solução que pode ser pode responder a justamente grandes dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, olha lá, eu sou assistente de IA, tá? Mas eu posso te ajudar hoje? Aí está carregando as mensagens, ele já vai trazer alguns gráficos, e aí você pode observar que o usuário, ele pediu para algumas informações ali, ó. Vamos iniciar aqui da visão de quanto vendemos em 2022. Aí, o QuickSight, baseado nas fontes de informações que ele tem, ele mostra em 2022 o total de vendas foi de 1.888.000 reais, né? Então, essa foi uma informação que ele trouxe, né? 1.888.935, tá? Esse é um ponto legal que ele já consegue trazer para a gente, mas ali consegue ir além. Vocês vão observar aqui que a gente consegue chegar num nível, olha, ele mostra a fonte de dados que ele buscou isso. Nesse caso, era um dataset CSV, né? Ali, ó, retail sales.csv. Ele trouxe um gráfico ali com várias informações muito interessantes, né? Insights bem interessantes que a gente consegue extrair da fonte de dados. Ele pergunta o que contribuiu para essa margem em 2022. Aí o Amazon que ele busca essa informação e estrutura isso para a gente, mostrando aqui os principais fatores que contribuíram para essa margem em 2022. E aí ele mostra aqui em pilares, né, o pico de vendas em outubro, que foi de 173 mil, melhor preço médio por unidade, volume consistente de unidade de vendas. Então você vê que ele destrincha bem, ele detalha muito bem tudo que você quer e chegar a nível de informação. Isso é interessantíssimo, tá? Aí ele mostra ali também qual foi a fonte de dados que ele buscou. Você pode observar que ele baseou 100% na informação da base de conhecimento. Ele não usou a base pública dele para gerar isso, tá? E aí, no fim, você ainda consegue pedir para ele, ó, e como que isso se compara com o 21? E caso ele não tenha informação, ele retorna e deixa claro que ele não tem. Então, desculpe, mas não é possível fazer uma comparação com 2021, pois os dados disponíveis eles começam apenas em 2022. E aí ele mostra aqui quais são os dados que a gente tem disponível. Então, 2022 completo e 2023 parcial até abril. Tá? Então, esse é o primeiro grande benefício que a gente consegue conectar o Amazon Q Business. A gente tem diversos outros, tá? Que são interessantíssimos também. Vocês vão ver no final eu conectando o Amazon Q Business ao Zoom, inclusive a nossa principal campanha, tá? Mas esse é um exemplo de possibilidade que a gente tem. Aqui eu trago a visão do Amazon Q Developer, tá? O Amazon Q Developer ele é uma visão muito legal para poder apoiar justamente naquele ponto de produtividade que eu mostrei para vocês. Lembra quando eu falei que a IA generativa ela tem um potencial para criar valor significativo, né? Um valor potencial ao ambiente de vocês, ao negócio de vocês? Na parte de... como é que é a palavra? Na parte de produtividade, né? Exato. Uhum. Na parte de produtividade, a gente consegue conectar o Amazon Q Developer para poder apoiar o time de desenvolvedores de vocês. E vocês vão observar que, através dele, a gente consegue aumentar a produtividade de maneira absurdamente significativa. Inclusive, vocês vão ver o potencial dele no próximo slide, que a Maria vai trazer, tá? Então, a gente tem aí como principal funcionalidade dele, geração e explicação de código, realizar troubleshooting, otimização da AWS, perguntando coisas como por que essa policy do AI não funciona, ou como eu otimizo o custo desse bucket S3, ou até mesmo fazer transformações de código onde eu consiga atualizar de maneira automática versões inteiras de aplicação. Exemplo, do Java 8 para o Java 17. E aí aqui, inclusive, né, a Maria agora vai fazer um complemento sobre a explicação do Q Develop e vai mostrar para vocês um videozinho bem interessante que demonstra o potencial que a gente consegue trazer com ele. Uhum. Então, até para falar um pouco mais sobre o serviço, ele é um assistente de IA generativa voltado para codificação. A gente pode utilizar ele dentro da nossa IDE, e aí ele tem, né, um plugin para IDEs mais populares, como VS Code, Eclipse, JetBrains, mas a gente também consegue utilizar ele dentro do nosso terminal, para quem prefere utilizar o terminal para poder trabalhar em cima dos seus projetos, e também dentro do console AWS, onde ele atua como um especialista para facilitar compreender os recursos que você tem dentro do seu ambiente. E além disso, o Amazon Q Developer ele também tem diversas integrações que até abrangem ainda mais a capacidade dele, como as integrações de MCP Server.
Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma demo na qual a gente faz a utilização de um MCP Server de Terraform para gerar um projeto completo, né? Um projeto de 3 camadas dentro do ambiente AWS, só passando pequenos prompts para esse Amazon Q Developer, só tendo pequenas interações. Então, a primeira interação que eu tive foi justamente de pedir ali dentro do meu terminal, conversando com o Q no terminal, para ele me utilizar o MCP Server de Terraform para devolver para mim ali boas práticas de implementação, como que eu poderia subir o meu projeto de 3 camadas, nos quais os requisitos eu já tinha também passado ali para ele. Ele tem toda essa capacidade de fazer leitura em cima dos meus arquivos, ele também tem capacidade de chamar as ferramentas dos MCP Servers, e é interessante porque a gente também tem um controle disso. Então, caso ele faça, né, conforme ele vai te pedindo autorização, caso ele queira realizar alguma ação que para você não faça tanto sentido, você consegue, né, negar essa permissão para ele. E além disso, além de interagir com ele no terminal, a gente também consegue interagir com ele na IDE, onde ele vai ser um chat mesmo. E com esse chat que nós temos, eu consigo interagir com ele, igual eu acabei de fazer, para pedir para ele implementar o passo a passo. E conforme a gente vai interagindo, ele vai me trazendo todo o fluxo de raciocínio. Inclusive, eu consigo até dentro desse chat executar alguns comandos shells, né? Ele não apenas identifica o que precisa ser executado, como ele já executa para mim praticamente, eu só dou um aceito, um rejeito. E conforme isso, ele vai completando todo o projeto, escrevendo todos os códigos necessários, sendo que até então, nessa demo que eu trouxe aqui para vocês, eu não fiz nada, eu não escrevi uma linha de código. A única coisa que eu fiz foi realmente passar ali o prompt daquilo que eu queria desenvolver, e ele por si só tem essa inteligência de compreender os meus requisitos, compreender aqueles requisitos que também foram levantados lá dentro do terminal, e a partir disso ele completa um projeto baseado no Terraform e que está pronto ali para ser deployado dentro de um ambiente AWS. Então, é interessante essa questão de produtividade dentro da codificação. Aqui eu, inclusive, só para finalizar, também pedi para ele fazer a utilização do MCP Server de diagramas, então pode avançar se você preferir, para conseguir até mesmo gerar um diagrama completo do projeto. Então, é interessante dentro do Amazon Q Developer, porque a gente não apenas consegue criar código, como a gente tem essas integrações de outras ferramentas para acelerar a documentação, acelerar a criação de diagramas, a gente também consegue fazer revisões de vulnerabilidades em cima do projeto. Temos também ali apoio para pessoas não técnicas conseguirem interagir sobre o código, compreender o projeto, tirar insights. Então, é realmente uma ferramenta que ela chega aí como um catalisador no que diz respeito à produtividade dentro de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Boa, Maria. Boa. E isso é muito legal, né? Você consegue trazer um valor e uma produtividade absurda. Você pode observar que durante o vídeo a Maria conseguiu subir aí uma infraestrutura dentro da AWS, considerando camada de rede, serviço, tudo isso através do Terraform e o próprio Amazon Q criou e provisionou ali dentro do ambiente. Além de ter gerado código, além de ter gerado o diagrama, para que a gente consiga também compreender o que foi realizado, né? Compreender a estrutura de maneira mais visual que foi implementada dentro do ambiente. Né, Maria? Isso mesmo. Bom, além da visão do Amazon Q Business e do Amazon QuickSight, que é Amazon Q Develop, a gente também consegue trazer o Amazon Q dentro do QuickSight. Para quem não conhece, Amazon QuickSight é uma ferramenta da AWS de BI, né? Uma ferramenta de BI que você consegue criar dashboards ali dentro de maneira extremamente intuitiva. É uma ferramenta já, por natureza, muito amigável para que você consiga trabalhar com ela. Mas, além disso, a gente consegue chegar num nível aí, conectando o Amazon Q dentro do QuickSight para fazer a geração de dashboards por meio de linguagem natural. Ou seja, é como se eu estivesse falando com uma pessoa, um cientista de dados, para que ele crie um gráfico de pizza das vendas por região ali do meu negócio, e ele crie isso de maneira totalmente automatizada, compreendendo o contexto e se baseando nas informações do meu negócio. Então, isso é um grande potencial que a gente consegue alcançar aí através dele. Mas, além disso, também construir resumos executivos. Então, ler um dashboard inteiro e escrever um resumo com os principais insights para os principais stakeholders aí relacionados àquelas informações e demais pontos, tá? Em relação à parte de perguntas de aprofundamento, a gente também consegue trazer, né? Então, por exemplo, por que as vendas
caíram em São Paulo no último trimestre. É uma pergunta que a gente consegue fazer, né, dentro do Amazon Q, no QuickSight. E vocês vão conseguir visualizar justamente isso agora no vídeo, tá? E aí, Maria, se você quiser também trazer essa visão aqui da geração de dashboards, né? Perfeito. Então, aqui nessa demo, a gente está dentro do QuickSight, que é justamente a nossa plataforma de ferramenta para conseguir criar dashes e afins. E com o Amazon Q dentro do QuickSight, a gente consegue, com pequenas perguntas, com essa interação de linguagem natural, já gerar dashes completos baseados na nossa fonte de dados. O que acelera, porque boa parte do pessoal não vai mais precisar fazer consultas SQL, não vai precisar mais criar dashes por conta própria na mão. Essa ferramenta, ela traz ali essa produtividade, mas no que diz respeito à visualização dos dados, né, em comparação ao que o Developer, por exemplo, já mais voltado para a codificação. E aqui nessa demo que eu trouxe, a gente tem justamente isso, né? 2 dashes que eu construí só fazendo essas interações ali no Amazon Q. Com essas interações, eu consigo até mesmo melhorar ainda mais os dashes que ele gera para mim conforme nós vamos interagindo. É também possível colocar ali fórmulas para conseguir adicionar dentro dos meus dashes de forma muito mais intuitiva e também de forma muito mais natural, também com essas interações dentro do Amazon Q. E com isso eu vou construindo dashes que são muito mais completos, né? Muito mais robustos e muito mais fáceis de serem construídos. Você não precisa mais ser uma pessoa tão técnica ou uma pessoa que é especialista naqueles dados para conseguir fazer a construção dessas visualizações. Então, aqui tem até um exemplo de um dash mais profissional, né? Um dash mais completo. Então, para quem, por exemplo, chega em um projeto e está se ambientando ali dentro daquele projeto, não entende ali os dados que estão sendo passados, os dados que estão sendo visualizados, você consegue até mesmo fazer perguntas sobre esses dashes já prontos. Então, ele não apenas consegue gerar dashes, como ele também consegue me responder sobre aquela fonte de dados que eu tenho. Então, aqui até eu perguntei para ele, né, quantas corridas um corredor venceu ali numa sessão, né, numa temporada. Ele me devolve a resposta da mesma forma que ele também devolve, né, qual é o dash no qual essa resposta foi sumarizada. Então, ele também, além de ter essa capacidade de gerar dashes, tem a capacidade de compreensão, entender ali a sua base de dados, entender os dashes que você já tem, e a partir disso ir conversando com você para te facilitar a compreensão por parte da sua equipe, né, seja técnico ou seja não técnico, e também permitir que você tire insights de forma muito mais rápida. E além de tudo isso, né, mas avançando ali para o final, a gente também tem toda a questão de criação de relatórios. Então, ele permite te criar narrativas, criar histórias completas baseadas nos seus dashes, né? Da mesma forma que ele consegue acessar os dados, ele também consegue criar histórias a partir disso, o que também facilita e traz uma produtividade ainda maior quando a gente está trabalhando em cima da nossa fonte de dados e quer tirar ali dela algum insight valioso com maior facilidade. Então, o Amazon Q, dentro aqui do QuickSight, traz essa facilidade de trabalho. Boa. Obrigado, Maria. Inclusive, até em relação à etapa anterior que a gente estava do Amazon Q Developer, né? Teve algumas perguntas no chat, e aí eu vou trazer para você, se você puder responder, o pessoal, que é a primeira, em relação às limitações do Amazon Q Developer. O pessoal perguntou, né, se ele tem limitações de linguagem ou gera código de qualquer linguagem? Ok, o que o developer, ele tem limitação de linguagem. Inclusive, se, por exemplo, você tem alguma biblioteca interna, né, que tem ali padrões de convenção dentro do seu time, você pode indicar essas bibliotecas para a ferramenta, para ela ser customizada. A gente só tem limitações no que diz respeito à transformação de código legado. Então, que o developer ele consegue transformar código Java ou código .NET, mas no que diz respeito a Java, Python, PHP, ele consegue identificar ali o código no qual você está trabalhando e consegue atuar de forma eficaz em cima dele. Ele, inclusive, é um serviço que é baseado no Bedrock, e quando a gente fala dos modelos que estão disponíveis lá dentro do Amazon QDev, a gente consegue alternar entre o Sonnet 4 e o 4.5. Né? Então, são ali os modelos da Anthropic, que são os modelos mais indicados para codificação. Teve outra pergunta também que fizeram, que foi em relação ao que o developer permitir conexão com o Kiro. Ok. O Kiro é uma IDE da AWS, né? Para quem ainda não tem conhecimento, é uma ferramenta que está em preview e é uma ferramenta que está para ser lançada agora em novembro, com mais recursos, mais funcionalidades. Como o Kiro é uma IDE completa, a gente consegue fazer, né, e que inclusive é uma IDE baseada no VS Code, a gente consegue exportar
as nossas extensões do VS Code, inclusive o próprio Q Developer junto ali. Né? Mas, de qualquer forma, da mesma forma que dá para fazer essa importação, a gente também consegue utilizar o Q Developer dentro do nosso terminal, ali na ideia do Kiro, sem nenhum problema. Mas Boa. o Kiro, por si só, já tem ali essa inteligência que o Developer já tem, né? Já tem esse chat integrado para conseguir fazer essas interações. Boa. E aí tem uma última pergunta também voltada para a parte do Kill, ô Maria, que é qual é o LLM que o Amazon Q Developer utiliza? Ok. Como eu tinha citado, que o developer ele é baseado ali no Bedrock. E aí o Bedrock faz as exposições, né, dos nossos foundations mods para conseguir utilizar. E o que o developer ele utiliza ali o Anthropic, que a gente faz a utilização do Sonnet 4 ou 4.5. 4.5, se eu não me engano, está em experimentação, mas de qualquer forma a gente consegue alternar, né, para fazer essa escolha de modelos quando nós estivermos codificando. Mas a gente utiliza aqui o da Anthropic mesmo, o Sonnet. Legal. E uma última pergunta que fizeram também, aí eu posso até responder essa, que o pessoal perguntou se utilizar um Amazon Q no QuickSight, banco de dados ou junto a outro serviço, gera um valor a ser pago na AWS. E aí até responder nesse ponto, o QuickSight, por exemplo, ele tem um modelo de licenciamento de licença por usuário por mês. Então, ele vai te cobrar ali a cada licença que você tiver dentro do QuickSight. O serviço QuickSight, por natureza, sendo uma ferramenta de BI, tem as licenças deles, que são as licenças padrões, que ela tem um custo. Exemplo, uma licença de leitor, que é quem visualiza o dashboard, ela vai custar a média de $2 por usuário por mês. E a licença de autor, se eu não me engano, ela custa $25 a padrão por usuário por mês. Aí, Maria, se me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso. Uhum. No caso, quando você conecta o Amazon Q para geração de dashboards, você tem que trazer uma licença de autor e leitor Pro, que ela tem um custo maior atrelado. Por exemplo, no caso da de autor, se eu não me engano, é $50 por usuário, e no caso da de leitor é $20 por usuário por mês. Algo em torno disso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, quando você ativa o Amazon Q no site, tem um custo sim atrelado, e ele gira em torno desses custos que eu comentei, mas a gente pode enviar para vocês também a documentação de precificação do serviço. Beleza? E aí, dando continuidade, pessoal, a gente mostra aqui por último uma das outras funcionalidades que a gente tem no Amazon Q, que seria o Amazon Connect. Para quem não conhece, o Amazon Connect é um serviço da AWS de contact center, né? Você consegue ter uma central de atendimento automatizada por meio do Amazon Connect, tá? E quando você consegue conectar aí o Amazon Q, né, dentro do Amazon Connect, a gente consegue apoiar aí agentes de atendimento ao cliente e também supervisores de contact center. Ele é muito legal porque ele tem algumas funcionalidades como ele consegue ouvir ali a chamada, né, em tempo real e exibe na tela do agente uma resposta exata da base de conhecimento. Então, ele pode sugerir respostas em tempo real ali para o atendente poder sanar a dúvida e a necessidade do cliente da empresa de vocês. Consegue também fazer a geração aí de um resumo totalmente automático após essa chamada e até mesmo fazer a detecção de intenção e sentimentos, onde ele consiga identificar o problema e o sentimento do cliente em tempo real, ajudando o agente, né, no caso o atendente ali, a navegar melhor na conversa, saber se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito e assim por diante. Eu trouxe um cenário aqui interessantíssimo também, que você consegue conectar o WhatsApp de vocês dentro do Amazon Connect, e aí o cliente, por exemplo, está enviando uma mensagem bem aqui, né? Ele fala, bom dia, queria informações sobre o seguro de vida, né? Pode me ajudar? E aí lá no canto chegou a mensagem no WhatsApp da empresa, né? Do negócio. Esse WhatsApp, ele vai aparecer bem aqui, ó, o aplicativo do WhatsApp está integrado dentro do Amazon Connect. E ele vai mostrar ali exatamente a mensagem que foi enviada pelo usuário. Olha lá, cliente no WhatsApp. Bom dia, queria informações sobre seguro de vida. Você pode me ajudar? O atendente, naquele mesmo momento, ele pode ir lá no Amazon Q, que está integrado aqui dentro da interface do Amazon Connect, e pegar e responder o usuário dentro do Amazon Connect também, e tirar a dúvida dentro do Amazon Q. O Amazon Q vai ter a fonte de dados com informações sobre seguro de vida. Ele busca isso de maneira extremamente rápida e retorna ao atendente para que ele consiga responder o usuário na ponta. Tem toda a informação sendo retornada ali, ele vai e responde o usuário.
Você pode observar que foi enviada a informação, chegou lá para o cliente, né, o WhatsApp do cliente, e aí conseguiu sanar a dúvida. Aí ele vai perguntar se ele tem mais alguma dúvida, né? Ficou claro, vou te mandar um documento para fazer a cotação. Ele envia o documento e aí ele consegue fazer ali a contratação. Beleza? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem com o Amazon Connect. Aqui eu mostro também um caso de uso legal que é sobre ele fazendo recomendações de resposta, tá? Vocês vão observar aqui que, inclusive, isso daqui é uma ligação mesmo, tá? Vocês podem observar aqui, ó, call transcript, que é a transcrição da ligação. Então, o usuário, ele liga, né, para ali a empresa, e aí ele traz uma visão sobre um aluguel de um carro que ele tinha feito ali dentro da plataforma. Só que o usuário, ele traz que ele quer fazer o cancelamento, né? Ele precisa cancelar esse aluguel desse carro. E aí ele pergunta se é possível fazer esse cancelamento. E aí o agente de alterativa fala que ele pode cancelar, sim, essa reserva, né, desse carro, porém ele vai ser sujeito a uma taxa de $100 ali de cancelamento. E aí o agente, em tempo real, traz para ele que ele vai conseguir fazer, sim, esse cancelamento, mas que existe ali uma taxa de $100 ao cancelar. E aí ele vai retornar isso para o usuário. Então, a grande ideia que eu quis trazer para vocês aqui é da capacidade dele poder sugerir ali, né, para o usuário uma resposta que consiga atender exatamente a necessidade do cliente naquele primeiro momento. Beleza? Aqui é uma visão onde eu estou tendo um atendimento sendo feito 100% por uma IA, tá? Ela foi treinada aí com base de conhecimento, engenharia de prompt, como ela deve atender o usuário. Fica tudo registrado aqui, por exemplo, o Call ID, né? Que é o ID da ligação. E aí mostra o ID, você consegue acessar para poder visualizar o histórico. Mostra qual foi o status, se ele conseguiu concluir aquele atendimento ou não. Qual foi o sentimento do cliente naquele momento, se foi neutro, negativo, positivo e assim por diante. Conecta muito com aquele serviço Comprehend que eu comentei com vocês, tá? E vai mostrando aqui toda a interação. Né? Então, ele fala assim, bom dia, eu gostaria de cancelar meu cartão. Aí a gente fala que precisa de algumas informações antes de proceder, né? Ele são cadastrado, depois da data de nascimento. E aí o agente, por treinamento, ele questiona, né, qual o motivo do cancelamento. E aí ele fala, eu sou cliente de vocês há muito tempo, a taxa de anuidade habilitada está muito alta e ele não utiliza os benefícios. Aí a gente fala, tudo bem. E aí depois ele fala assim, eu vejo aqui que no seu perfil uma oferta de cartão similar, sem anuidade, sem eu gostaria de trocar. Aí o cliente fala que não, que já está decidido. E aí o agente vai e sugere outra coisa. Né? Tipo, o senhor João, avaliando o seu padrão de consumo, podemos habilitar um bônus, o que entrega um crédito em fatura que será maior que a unidade cobrada. Aí o cliente vai e fala que está melhor, e se tem algum outro benefício que ele pode adicionar, e ele vai adicionar outro benefício também. Então, basicamente, um fluxo que o agente consegue seguir de maneira bem intuitiva mesmo, tá? E falada. Vocês podem observar aqui que ele, inclusive, analisa o sentimento. A carinha verde é positivo, a vermelha é negativo e a cinza é neutro, né? Então, ele vai monitorando para poder apoiar aí o agente no direcionamento das respostas. Então, é mais uma possibilidade que a gente tem aí por meio da IA no atendimento. Aqui seria uma visão de análise de contratos, tá, pessoal? Você consegue colocar a IA generativa aí sendo construída para poder analisar um contrato. E aí aqui a gente tem várias cláusulas que ele analisa. Vocês podem observar que ele demonstra quais estão em não conforme, e aí ele mostra o porquê, né? Então, por exemplo, por que se enquadra nesse tipo? Aí ele fala que o texto explícito da cláusula menciona entre as obrigações da contratante efetuar os pagamentos nas seguintes condições e preços hora estabelecidos, o que é semanticamente similar aos exemplos do tipo de pagamento da prestação de serviços. Inclusive, você consegue pedir para a IA buscar e responder algumas perguntas, como a cláusula está no contexto de obrigações da contratante, sem prejuízo de outras obrigações do contrato? Aí ele responde que sim. E para as outras perguntas que tem, ele fala que não está claro e que não está claro também. Então, você consegue ir meio que moldando a forma como a gente tem que analisar e também trazer para ele o padrão de cláusula que você tem nos seus contratos. E aí, toda vez que ele for analisar um contrato, ele analisa baseado nesse padrão
e te retorna uma análise desse nível aqui também. Beleza? Bom, agora eu queria trazer para vocês uma visão da campanha que eu comentei, né? E dos principais benefícios que a gente consegue destravar. Em relação à campanha, eu vou trazer no próximo slide, tá? Primeiro eu vou falar dos benefícios. Aqui eu trago para vocês benefícios que a gente consegue desbloquear pela Nuage, né? Benefícios AWS desbloqueados pela Nuage através daquela parceria que eu comentei com vocês. Então, por a gente estar naquele lugar, né? Tá entre os top 3, a gente tem uma posição bem estratégica ali com a AWS, a gente tem vários incentivos. Então, incentivos para projetos. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades que vocês conseguem utilizar a IA generativa. Dentre essas possibilidades, a gente consegue apoiar vocês implementando projetos, né? Eu mostrei para vocês as nossas ofertas. E aí a AWS ela traz incentivos que podem isentar totalmente ou parcialmente o esforço que o parceiro teria para executar um projeto. Então, dependendo ali de alguns requisitos, pode ser que a gente consiga implementar um projeto de IA generativa gratuitamente para vocês. Ou, caso você tenha um time de especialistas, trazer aí até 120 horas de consultoria gratuita com o nosso time. Além disso, créditos na conta AWS de vocês. Então, vocês vão poder testar serviço da AWS sem custo. Dependendo do cenário, ter até 5 meses de incentivo dos créditos na conta AWS. E caso você vá trabalhar algum projeto de IA ou IA generativa, ou se enquadre como uma startup, a gente tem incentivos mais agressivos ainda aqui para vocês. E, além disso, um terceiro pilar, que é descontos na fatura AWS. Em relação à campanha que eu comentei com vocês, é a seguinte, eu mostrei para vocês muitos dos potenciais que a gente tem aí com a Amazon Q. E o Amazon Q ele integra muito bem com o Zoom. E aí a gente está com uma campanha que a gente consegue trazer para vocês, onde caso vocês queiram utilizar e ativar o Amazon Q no Zoom de vocês, vocês vão ter 2 meses grátis de utilização dessa tecnologia e ter $300 em créditos na conta da AWS de vocês. E uma demo 100% exclusiva com a gente ali, em uma reunião de 1 hora e meia, apoiando vocês na implementação e utilização dessa tecnologia, além de ter também um suporte 24/7 para essa tecnologia específica. A gente tem alguns benefícios para essa aplicação, a gente consegue trazer produtividade, porque o atendente consegue interagir com a Amazon Q para poder tirar dúvidas e ter respostas instantâneas ali, né? Então, é um suporte bem inteligente que acelera a tomada de decisão. Muito bom para negócios, então ele consegue tirar atas de reuniões, análises detalhadas, tirar insights estratégicos das agendas, tudo de forma automática. E você tem uma segurança garantida. Então, total conformidade com políticas e proteção das informações da sua empresa, tá? E aí, aqui eu até demonstro para vocês um pouquinho sobre isso. Vocês vão observar aqui que eu tenho uma visão dos data sources, né? Que eu consigo criar ali algumas bases com informações, e aí essas bases de informações elas vão ser geradas e eu posso adicionar esses data sources sendo um S3, e aí eu lá dentro coloco várias documentações sobre a minha empresa, processos, metodologias, informações sobre o meu produto, para que o meu atendente ele consiga questionar o Amazon Q e ele tenha como responder esse atendente. Você consegue criar um web crawler também para fazer pesquisa na internet, fazer o upload de arquivo diretamente aqui, ou até mesmo utilizar como referência Microsoft Teams, Asana, Box, Confluence, dados customizados, Dropbox, GitHub. Então, são várias fontes de dados que você consegue utilizar como referência. Cria esse data source e aí depois você consegue integrar isso aqui ao seu Zoom, né, no workspace do Zoom. Você pode observar ali que no master eu seleciono qual que é a base de conhecimento, nesse caso é da Nuage, e aí eu vou interagir ali tirando dúvidas, né? Então, nesse caso, se eu tivesse uma reunião com o cliente, por exemplo, meu atendente poderia perguntar para o Amazon Q como que posso migrar de on-premise para a nuvem, para que ele conseguisse responder o cliente na ponta. E ele vai gerar um relatório geral baseado na fonte de dados que eu posso alimentar com ele. E quanto mais dados eu trazer, melhor ele vai ter aí de resposta para o usuário final, tá? Além disso, também a interface do Amazon Q Business na própria internet para fazer a interação dele, né? Então, trazer um resumo sobre a migração para a nuvem, no caso, a transcrição da reunião, e ele vai trazer esse resumo total. Então, de fato, é um benefício bem interessante que a gente consegue trazer, além dele também gerar transcrição, pegar essa transcrição, gerar um relatório, gerar insights de maneira totalmente automatizada, tá? E, claro, mais uma vez destacando, usufruam dessa campanha, tá? Então, vocês vão ter um QR Code agora para poder escanear. Eu vou dar um timezinho de 2 minutos para vocês escanearem ele. Esse QR Code, ele serve tanto para que vocês consigam
entrar em contato com a gente, então vocês vão estar registrados na nossa base aí, para que a gente tenha o contato de vocês, a gente mande uma mensagem, faça uma ligação para poder falar sobre as ideias e sobre os projetos, tá? Utilizem desses benefícios, tanto aquele benefício que eu falei de projetos, de créditos, quanto também essa campanha do Zoom, tá? Então, essa campanha do Zoom, ela é muito interessante porque vocês não vão ter custo algum para poder testar esse nível de tecnologia. Já é uma das formas que vocês vão conseguir aí ter e dar o primeiro passo utilizando uma tecnologia que tem tanto potencial quanto o próprio Amazon Q Business conectado a ele, tá? Então, usufruam disso. E aí, preencham o QR Code. E aí, outro ponto que eu vou falar para vocês é que, assim, para todo mundo que a fazerem essa ativação do Amazon Q Business no Zoom, escaneando o QR Code, entrando em contato com a gente, além de todos aqueles benefícios que eu mostrei para vocês, teste gratuito, crédito, demo exclusiva, quem fazer essa ativação até o dia 14/10, a gente vai trazer para vocês um projeto de IA 100% gratuito, tá? Então, mais uma vez, usufruam desses benefícios. A AWS está trazendo, de fato, muito dinheiro aqui na mesa para poder incentivar vocês a trazerem essa visão de IA generativa para o negócio de vocês, tá? E a gente está 100% à disposição para poder facilitar essa jornada também, beleza? Então, escaneie o QR Code. Outro ponto, esse QR Code ele vai servir também para que a gente consiga realizar o sorteio. E aí eu vou até chamar o Vinícius, que hoje está aí como um dos profissionais da Nuage, atuando muito forte na frente de marketing, para nos apoiar no nosso sorteio. E aí, Vinícius, se você quiser trazer para eles esse grande benefício do sorteio, fica à vontade também, tá? Isso aí. Como o João falou, a gente anunciou que a gente vai fazer 2 sorteios nesse webinar. O primeiro nome vai ganhar um projetor 4K e o segundo nome vai estar ganhando aí um fone de ouvido bem legal, igual esse meu. Para vocês ganharem, vocês precisam preencher um QR Code, então a gente vai deixar aí uns minutinhos para vocês preencherem. E aí eu já vou realizar o sorteio aqui. Como, João? Eu falei que eu vou deixar até 3h24, tá? Aí eu tiro a minha tela e você puxa já para fazer o sorteio, tá? Exato. E aí a gente já faz o sorteio aqui ao vivo, e aí com os ganhadores a gente depois já entra em contato e combina a entrega, né? Boa. Beleza. Imagino que todo mundo já tenha até escaneado, né? Que eu já deixei aqui um tempo na tela. Aí, Vini, eu vou tirar aqui já da minha, se você quiser puxar. Imagino que, na verdade, você vai esperar um pouquinho para a galera poder preencher. Isso. Deixa eu ver se tem. Eu vi que outra pessoa aqui questionou, o Fernando falou, né? Em relação aos custos, né? Como que ele cobra para a utilização? O Amazon Q Business ele é baseado em licenças, tá, o Fernando? E aí ele tem algumas características ali de preço, dependendo de qual solução você está implementando, né? Eu já expliquei do QuickSight, ele tem aquela visão que eu mostrei. Aí, dependendo de qual você for utilizar, se for o Q Business, ele tem um custo, se for para o Q Develop, ele tem outro. Então, varia ali de solução para solução. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês uma documentação da precificação do Amazon Q, tá? Ela detalha muito bem, tá? Essas informações. Tem outra pergunta aqui, inclusive, Maria, se você quiser até trazer uma observação sobre. O Juan Carlos Tuncin que perguntou se a pergunta se baseia no fato do usuário ter uma base de 8 milhões de documentos, PD de 12 tera, e por questões de segurança não quer, nesse momento, subir os arquivos para a nuvem. Deixa eu ver qual que ele tinha feito hoje. O Amazon que aceita uma base de dados SQL com 20 tabelas que não reside no ambiente do usuário, não na nuvem. Então, ele está perguntando aqui, o Amazon Q, ele consegue se comunicar com a base que esteja fora da AWS? Ok. É algo que eu posso até explicar, porque o próprio QuickSight, quando a gente fala ali das fontes de integração para conseguir trazer aquela interação dentro dos seus dados, no que diz respeito a dashes e afins, você consegue se conectar às suas fontes que você tem em outras aplicações externas, fontes que você tem dentro ali
dentro do seu ambiente AWS, né, seja o QuickSight ou até mesmo o próprio Amazon Q, mas eu posso checar se existe alguma maneira de você conseguir fazer uma integração local, né, se precisaria estar ali dentro de alguma ferramenta para conseguir fazer essa integração local, ainda mais nesse grande volume de documentações. Um ponto que dá para fazer, eu sei que você até citou, né, Juan? Você citou aqui em relação a caso a empresa ela não queira trazer isso para a AWS. Mais uma possibilidade seria essa, tá? Então, no momento em que a gente consiga enxergar que existe ali uma certa falta de possibilidade, né, em relação a me comunicar com esse ambiente local, por exemplo, a gente pode fazer uma sincronização desses arquivos, não migrar, tá? Mas sincronizar eles para dentro da Cloud AWS e aí buscar essas informações dentro da própria Cloud AWS. Eu sei que a gente consegue fazer algumas consultas externas, mas não sei exatamente nesse nível de dados. Aí, como a Maria comentou, a gente pode confirmar e te mandar aí posteriormente. Inclusive, se você quiser deixar seu e-mail específico aqui no chat, a gente pode pegar agora, ou então depois a gente entra em contato para poder te passar isso, tá? Ô, Vini, se você quiser fazer o sorteio já, eu acho que todo mundo já deve ter preenchido. Beleza, deixa eu só pegar aqui a lista de nomes. Pessoal, mas alguém tem alguma pergunta? Eu vi que o Alisson tinha levantado a mão, não sei. Apareceu e abaixou. Não sei se o Alisson tem algum ponto. Ah, o Juan mandou aqui o e-mail dele, deixa eu salvar. Obrigado, viu, Juan? Vamos fazer o sorteio? Bora lá, tem que compartilhar a tela, viu? Vou compartilhar. Uhum. Pronto. Vamos lá. O primeiro ganhador vai ser o ganhador do projetor. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Bruno Andrade. De Lima. Parabéns, Bruno. Levou um projetorzão aí para casa. Projetor muito bom, de qualidade, hein? Tem já várias ferramentas de streaming integradas nele, né, ô Vini? Se não me engano, Netflix, Prime Video, várias ferramentas aí que você vai conseguir utilizar para poder assistir seu filme e sua série. Parabéns. Exatamente. E aí, como eu disse, nos próximos minutos a gente vai estar entrando em contato para pegar o seu endereço e fazer o envio. Agora Boa. vamos para o sorteado do fone de ouvido. Dieter Bittencourt. Bittencourt. Tá no chat aí? Tá no chat, Dieter? Tanto foi o Bruno que ganhou o outro, né? Foi o Bruno. Bruno Andrade Lima. Bruno, se tiver aí, se manifesta no chat também, só para dar um alô. E o Dieter a mesma coisa. Senão a gente entra em contato com vocês aí por e-mail. Parabéns aí. Exato. Dieter ganhou um fone, né? Um fone de ouvido aí, interessantíssimo. Um fone de ouvido. Boa. Tem mais algum ponto, Vini? Acho que não. Era isso. Maravilha. Aí, o Dieter levantou a mão. Boa, Dieter. Parabéns, viu? Parabéns aí pelo fone. O Bruno também mandou um oi no chat. Maravilha, cara. Maravilha. Feliz. Bom, pessoal, a ideia do webinar de hoje era essa. Fiquei bem feliz aí por poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Queria pedir desculpa por ter passado do tempo. A gente teve esse problema no áudio aí nos 20 primeiros minutos, né? Então, a gente perdeu 20 minutos aí do dia de hoje, no início, mas acredito que valeu passar um pouquinho do tempo para poder trazer esse conteúdo para vocês, que acredito que tenha sido muito rico. A gente tem aí alguns conteúdos também no nosso canal do YouTube, inclusive esse webinar vai estar no canal do YouTube. Então acessem, a gente vai enviar isso para vocês. O canal da Noise IT, pode pesquisar também. A gente tem no nosso Instagram vários conteúdos que a gente vem postando, conteúdo bem rico lá também, com muita informação sobre a AWS. Então podem nos seguir aí no Instagram, a gente também vai mandar. E no mais, eu queria agradecer pelo tempo, tá? Agradeço de verdade aí pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente e me coloco 100% à disposição para poder apoiar vocês nessa jornada à IA generativa. Então, assim, se vocês tiverem pensado em qualquer projeto de IA generativa, tanto eu quanto a Maria estamos 100% à disposição para poder apoiar vocês
a construir uma arquitetura, a construir uma estimativa de custo, para que você tenha visibilidade de quanto que isso vai custar e qual que é o valor, né, qual que é o ROI que vocês vão ter com esse nível de tecnologia. Beleza? Obrigado. Maria, você quer falar alguma coisa? Estava mutada. Não, só queria agradecer mesmo a interação e a presença de todos. Espero que a gente tenha conseguido, né, passar essa mensagem da IA generativa, de como é realmente bem produtivo vocês fazerem a utilização dessa tecnologia. Obrigada pela tarde. Boa. Obrigado, Maria. Muito obrigado, viu, Vini? E é isso, pessoal. Ótima tarde, boa semana para vocês. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.